todos e a todas. Sou André Monteiro, do Espaço da Mente, e sou doutor em psicologia, treinador de MDR, e é um prazer ter aqui conosco a Cristina Werner. Também quero dizer que, antes da gente começar, represento dois espaços também, né? O Fórum de Violência Doméstica da Emerge, onde eu sou membro, e também a SBRASH, onde eu sou delegada regional. Né? Importante, né? Conselheira também da Associação de Terapia de Família do Estado do Rio de Janeiro, antiga presidente, diretora do IFEM, do Instituto de Pesquisa Heloísa Marinho, né? Mas a coisa mais importante dessa live, eu sou uma das pesquisadoras do projeto Saúde Antar, que é um projeto que faz parte do PROANTAR, Programa Antártico Brasileiro, e esse projeto é coordenado pelo professor Dr. Jairo Werner, que por acaso é meu marido também, né? E a gente já trabalha junto com saúde mental há mais de 20 anos. E esse projeto é ligado à UF, a Universidade Federal Fluminense, onde ele é professor titular, e ao Instituto de Pesquisa Heloísa Marinho, onde eu sou diretora, né? E esse projeto conta com mais outras 10 pessoas como pesquisadores sêniores e pesquisadores de campo. Eu queria começar exatamente trazendo o assunto principal aqui dessa sua experiência na viagem ao fim do mundo, né, da Antártida. Uhum. Foi a primeira vez que você foi? Como é que foi essa experiência? O que você achou dessa sua vivência lá na Antártida? Olha, André, foi a nossa primeira experiência, o projeto está iniciando, né? Atualmente são 21 projetos dentro do PROANTAR, desse Programa Antártico Brasileiro, né? E é a estreia, né? O nosso projeto é um projeto pioneiro dentro do estudo brasileiro na Antártica, porque até então a gente não tinha um projeto oficial de saúde mental, né? E o nosso projeto, ele exatamente estuda as dimensões de saúde mental no ambiente antártico, né? Os estudos dos processos afetivos cognitivos, diagnóstico e modelo preventivo e de assistência presencial e remota, né? Que é o apoio matricial. Tudo isso baseado na ideia e na teoria de Vygotsky, né? na história cultural, e tem os braços das técnicas de terapia, na qual entra também o MDR. Muito bem. E há quanto tempo que já está acontecendo esse projeto? Olha, o PROANTAR, o Brasil está na Antártica, né? Ele assinou o contrato, ele faz parte, né, do contrato da Antártica, né, um protocolo que existe acho que são atualmente 23 países que compõem. Ele está em vigor até 2041, foi renovado recentemente, né? E o Brasil assinou esse tratado em 75 e desde 82 tem uma estação lá dentro do continente antártico, que fica num lugar chamado Ilha Rei George, né? Especialmente numa península, a Península Keller, e a base, a estação, ela fica em frente da Baía do Almirantado, né? O Brasil, então, está lá desde 82 e desde então vem fazendo pesquisa. O nosso projeto agora, composto o último Operantar, que é a 38ª Operantar, né? Então, nossa primeira vez lá, e nossos dois primeiros expedicionários, o José Paulo e o Alberto, embarcaram no finalzinho de outubro, finalzinho de novembro, e eles ficaram em Maraimbo. Eles iam inicialmente ficar num lugar chamado James Ross, mas assim, é um lugar de muito difícil acesso, então tem uma preocupação grande da logística da Marinha para poder lançar o acampamento, como eles falam, então eles tiveram que trocar de lugar, né? Depois nós tivemos, em janeiro, a ida da médica Maíra, que ficou num dos navios polares do projeto. A gente tem um navio chamado Maximiano, que o pessoal chama assim, carinhosamente de Tio Max, e ela ficou neste navio durante quase um mês. E existe um outro navio, que foi o qual nós passamos, que é o chamado Gigante Vermelho, que é o Ari Rongel, né? Ele dá o apoio logístico aos pesquisadores e lança e recolhe os acampamentos. O Tio Max também faz isso, mas o Ari é mais dessa logística e o Tio Max mais da pesquisa. Muitos pesquisadores ficam no navio, né? E depois, em fevereiro, 1º de fevereiro, foi a nossa ida do último grupo. No último grupo. O último grupo teve um ambientalista, o Maurício Reis, e o médico Thales Schaeffer. Eles ficaram
num acampamento, né, diferente do nosso, em Byers, e nós ficamos num acampamento com o nome bonitinho, Ipanema. E como eu era a única mulher do acampamento Ipanema, eu e mais 7 outros pesquisadores, né, fui conhecido como Garota de Ipanema nessa idade, com quase 60 anos. É um espetáculo. A Antártica tem essas coisas. Eu fui a Garota de Ipanema no mês do Carnaval de fevereiro, né? Enfim, mas depois de lá, nós passamos um tempo muito grande na Estação Brasileira Comandante Ferraz. Mas eu entendo que, por exemplo, Desculpa te cortar, e claro. nessa ida, nós fomos juntos, né? Eu e Jário ficamos em Ipanema e depois fomos desalojados de Ipanema por causa de um tufão e Uau! fomos parar na Estação Brasileira, que nos acolheu de braços abertos, foi bem amoroso, Mas né? isso acontece com frequência ou foi meio inesperado essa história? Pois é, quando a gente começou a conversar, né, eu tive que parar para tentar ver se a minha luminosidade ficava um pouco melhor. E aí eu fiquei pensando imediatamente, eu gosto muito de fazer links, né, na minha cabeça. Quando a gente faz o Prontar, o treinamento Prontar, que eu botei aqui a minha plaquinha de pesquisadora, que eu ganhei quando eu fiz o treinamento pré-antártico, né? E eu usava durante os meus grupos focais, durante as minhas tarefas de terapeuta ou de entrevistadora, né? Uma coisa eu aprendi, né, nesse treinamento pré-antártico, né? Se todas as pessoas que foram diziam, na Antártica você só programa o primeiro dia, o resto é o que a natureza mandar, é o que Deus mandar, é o que as forças, né, que são imperiosas e Alto, enormes, né, pão, tudo. eles é que mandam, né? Então, assim, lá você não tem muito como prever como as coisas acontecem. E aqui também a gente tem muita dificuldade, né? Fazendo já um link com a nossa situação atual, eu diria que lá quem manda é o clima e aqui quem manda é o vírus, né? E para Mas eu não lidar. sei se eu respondi a pergunta. Você me perguntou. Não, isso se era imprevisto, quer dizer, se esses imprevistos climáticos acontecem com frequência, né? E aproveitando isso, até queria saber exatamente como você chegou a mencionar, qual o tipo de preparo para se poder enfrentar esse imprevisto, né? Para chegar aí na natureza nessa vivência mais crua. É. Bom, esse preparo ele é todo coordenado pela Marinha do Brasil. A gente fica uma semana na Ilha da Barambaia e se separa quem vai acampar e quem não vai, porque tem pesquisadores que vão ficar somente nos navios ou na estação, né? E tem aqueles que irão também acampar. E o acampamento exige um pouco mais de força física, né? Você tem que montar barraca, desmontar a barraca, carregar equipamento, subir montanha, assim, então exige muito. Então, na verdade, todo mundo que vai fazer o Prontar deveria, pelo menos a gente fez, né? Uma série de treinamentos físicos. Você tem uma ideia, a gente teve que intensificar natação, malhação e academia, e até a aula de mergulho a gente fez. Uma loucura. Era todo dia uma atividade física, né? E aí nós fomos para esse treinamento, né? E eu diria que para mim foi mais difícil o treinamento do que a própria ida à Antártica, né? Porque eu tive que pular de uma plataforma de 3,5 metros no mar e eu me pelo de medo de mar, porque eu me lembro de minha avó dizia que mar não tem cabelo para você se agarrar. Eu disse, aonde é que eu fui meter a minha égua, né? E aí, quando eu entrei no lugar, na plataforma que eu tinha de pular, tem uma foto que só vê meus dedinhos assim com as unhas vermelhas, e eu assim dissociei na hora de pular, fiquei olhando as montanhas, e aí tinha 2 mergulhadores conosco todo o tempo, e ele perguntou, a senhora quer pensar? Eu digo, vou ficar Melhor olhando, não. fazer sorte. Um botou a mão no meu ombro e disse assim, acaba logo com isso. Eu falei, tem razão. Pulei. E eu digo que foi talvez um personagem, a corajosa, que tomou a frente, disse, não, pula. E foi uma das melhores sensações da minha vida ter pulado, porque quando eu subi, eu estava em êxtase, né? E assim, Libertação ali, né? foi muito bom. Mas assim, a gente teve que andar de helicóptero, inclusive suportar assim, aquelas manobras do tufão grande, né? Que é o nome do nosso helicóptero lá, o esquadrão, né? Eles treinam a gente para a gente ver se a gente suporta as emoções. Eu me recordo que no meu voo ele perguntou, tá tudo bem atrás, doutora? Beleza, vai, fuma, mas assim, mas enfim. Então foi um treinamento, a gente aprendeu a cozinhar, acampar, montar barraca, e ouvir sobre a Antártica, ouvir sobre os outros projetos, são projetos irmãos. E entender que a gente só pode estar lá porque o Brasil faz parte desse Tratado da Antártica, né?
E que, então, qual é esse tratado? Ele exige que os países membros façam pesquisa. Então, a estação brasileira, que é toda coordenada pela Marinha, ela está disponível para os pesquisadores e pesquisadoras, inclusive conta atualmente, eu acho que são 20 laboratórios de todas as áreas, né? Porque a ciência brasileira precisa produzir material para compartilhar com os demais países membros. A gente não está lá para passeio, a gente não está para brincar, a gente está lá para produzir conhecimento. E essa é a relevância maior do projeto, desse e de todos os projetos, né? Dar uma resposta à sociedade brasileira e à sociedade mundial, especialmente à comunidade, né, científica, dos achados, dos demais projetos que são de oceanos, de paleontologia, de fósseis marinhos, de animais marinhos, de correntes climáticas, de terra, enfim, do que eles pesquisam muitas coisas, né? E nós somos os únicos cientistas sociais, porque a gente estuda a mente, o comportamento. E é legal porque, assim, todos os países que são membros já atingiram uma excelência em termos de segurança das pessoas na Antártica, né? Agora a gente vai tentar trabalhar ainda mais qualidade, né? Qualidade, saúde mental, bem-estar. Porque quanto mais bem-estar as pessoas estiverem, mais condição terão de operar as suas tarefas lá, que todo mundo tem. Ninguém fica de frozor por lá. Mas aí, Cristina, aproveitando que você fala sobre esse tema da pesquisa, em relação à intervenção que vocês fizeram, você já tem algum resultado preliminar ou o material ainda está sendo submetido à análise? Olha, nós temos um material muito rico, né? Nós temos 100 horas de entrevistas gravadas, inclusive entrevistas em inglês e espanhol, né? Porque como essa prática entre os países, receber pessoas, eu, por exemplo, dividi meu quarto com uma militar de Brasília, dividi com uma polonesa e uma professora, né, da Unifesp. Então, foi um momento assim, muito importante. Aí estamos a caderneta, aí, saúde mental, saúde antártica, caderneta antártica, né? E aí a gente tem o nome do pesquisador, aí que sou eu, a data do início do preenchimento e do fim, e aí as pessoas vão colocando o local, porque elas podem estar no navio, elas podem estar no acampamento, elas podem estar na estação, elas podem estar em outra estação, por exemplo, perto da nossa estação tem a estação de Machu Picchu, do Peru, tem a estação da Polônia, né? E nós descemos na base de Frei, onde tem a estação do Chile, onde tem uma estação chinesa. Então, há um congraçamento, uma estação russa, né? Há um congraçamento muito grande entre as pessoas. Eu estou, inclusive, com a minha caderneta aqui também, e é interessante que, por exemplo, além das pessoas responderem uma série de perguntas sobre a impactação, como é que fica o sono e o humor, a gente tem aqui nessa caderneta uma coisa muito interessante que as pessoas gostaram muito de preencher. Primeiro, que é um diário de sono, onde as pessoas colocam o dia a dia, como dormiram, quantas horas, que hora adormeceu, que hora acordou, como é que foi o sono, se acordou de noite, e embaixo um espaço colocar observações. E aqui também a gente tem a parte de cá, a autopercepção do humor, né, de como a pessoa está, e das emoções. Então, isso é muito interessante, as pessoas gostaram muito de preencher, porque, assim, de repente você se dá conta que você pode estar numa linha reta de humor ou fazendo grandes oscilações. E conforme o dia, é normal oscilar, né? Porque cada dia é um dia, apesar dos dias serem muito parecidos, né? Você tem conhecimentos e atividades diferentes. Então, essa caderneta era muito boa. Nós temos, então, 80 cadernetas dessas preenchidas, que a gente está analisando, transcrevendo as entrevistas. Eu tenho 20 horas de atendimento terapêutico, entre eles com aplicação de MDR, né? Temos também grupos focais para trabalhar especificamente o sono, o humor, né? Entrevistas informais, enfim. Então, a gente tem muito material. Nós ainda não produzimos tudo porque a gente está terminando de compilar. Esse confinamento que nos pegou, nós já estamos com 100 dias de confinamento, entre o céu e a terra, como diria o Amir Klink, né? Já estamos assim na frente desse tempo, só que com isso a gente ficou mais imobilizado para poder trocar com os pares, fazer reunião. A gente até faz reuniões
online, mas evidentemente que não é no mesmo peso, né, que a gente teria se tivéssemos. Mas assim, algumas coisas já me chamam a atenção como pesquisadora. Eu posso falar de mim, né? Primeiro, eu achei muito interessante o meu retorno, né? Eu senti que o meu corpo voltou, mas minha alma ficou lá. A minha alma não veio junto comigo, né? Eu estava de corpo presente no Brasil, mas com a cabeça ainda na Antártica. E eu me recordo de conversar com algumas das pessoas que já foram outras vezes, desse sentimento também, né? De um certo estranhamento quando você volta. Porque tudo é muito limpo, tudo é muito cuidado. Você tem uma ideia, a gente não deixa nenhum resíduo lá. Nem os resíduos de desassimilação, número 1, número 2, é trazido de volta para o Brasil. Tudo é trazido, né? Os restos de comida, tudo separado. O que é orgânico, o que não é orgânico. Uma limpeza muito grande. Todo mundo tem tarefas. A gente fala que você está de serviço, né? Você vai dar o serviço. Então, você está na faina. Então, todo mundo trabalha, todo mundo faz tudo. Então, assim, e esse cuidado com a natureza e a grandiosidade da natureza, você volta para cá, barulho de trânsito, barulho, poluição, sujeira, você acha aquilo tudo muito estranho. Então, inclusive, eu fiquei mais reclusa, não postei fotos em rede social, fui me juntando meus pedaços com aquilo que eu me lembrava. Durante um certo tempo eu acordava, não sabia se estava acordando na base, acampamento ou na minha cama, porque foram muitas mudanças, né? Então eu acho que e pensei o contrário. Quando eu fui, eu acho que a minha alma chegou primeiro que o meu corpo. Eu estava tão empolgada para ir que quando eu subi na escada do Ari Rongel, que é esse navio, que a parte mais difícil para mim é sair do bote para subir no navio, porque o bote fica balançando, o navio balançando e você subindo, né? Uma calça que estava com um gancho mais embaixo, foi uma dificuldade para subir. Quando eu subi, fiquei tão feliz que eu cheguei lá em cima e falei, uhul! Tipo, cheguei, né? Quando eu cheguei lá, o que eu vi? Eu vi, esse aí é o nosso barco, esse é o bote que a gente vai, né? Esse bote, inclusive, é na volta, mas é o mesmo bote da ida. Vocês podem ver no fundo o navio Ari Rongel, e esse aqui na frente é o comandante Dante Guzmão, que é o nosso anjo da guarda, que pilota esse barco. Se vocês observarem, eu sou a única mulher no barco, né? Eu estou com essa touquinha aí da UF FEM, que eu estou com ela aqui, ó, que eu trouxe Opa, comigo. olha aí. Uhum. Né? Tô com essa touquinha aí, nós todos de colete, porque se a gente cair na água, você só tem uma sobrevida de 1 minuto por causa da hipotermia, então é um grande risco, né? O comandante Dante está com essa balaclava, que é esse capuz aqui, né? E essa balaclava é boa, que protege todo o nosso rosto e corpo, mas, por exemplo, no dia que eu vim embora, quando eu fui subir a escada do navio, com a balaclava e ainda com essa lanterninha que a gente tem que botar aqui para iluminar, a lanterninha caiu no olho, a balaclava subiu, os meus olhos ficaram todos cheios de fumaça e eu fui subindo no tato. Então, assim, a gente é desafiado todo o tempo. Mas nesse dia que eu subi, eu cheguei lá em cima do navio e fiz, uhul, cheguei, né? Tipo assim, tô aqui. Quando eu olhei, tinha uns 30 militares, todos perfilados, esperando uma pessoa importante que ia chegar. E eu ali, eu falei, desculpa, não, a senhora pode passar por aqui. Então, assim, de vez em quando, a gente comemora de uma maneira assim, com certa ênfase, porque é realmente um privilégio e uma responsabilidade estar lá. Então, eu diria que chegou a primeira alma, porque eu estava muito entusiasmada, mas o corpo foi aos poucos sentindo o frio, né? Dormir na barraca, andar bastante. Eu andava 1h30 do acampamento até a estação, cheio de cascalho. Então, eu fui me acostumando. E eu acho, já fazendo um paralelo de novo com aqui, enquanto lá manda o clima, aqui manda o vírus, eu diria que aqui também a gente entrou primeiro com a alma na pandemia, né? Que foi aquele pânico, aquela impactação inicial. O que é a impactação? É tudo aquilo que não nos causa pacto, né? Que a gente não consegue entender. Inclusive, muita gente revoltada, que não queria ficar em casa, que eu quero ir para a rua, que é só uma vez, é só um pouquinho, aquelas minimizações, processo de negação que a gente faz, né? E eu acho que a nossa alma vem primeiro na pandemia, entra em pânico, e depois o corpo vai se aclimatando, já vai aceitando que não dá para sair de casa, que nós temos mais é que não cuidar. Esse mês, especialmente de maio, nós estamos no auge da pandemia.
Então, a gente vai de novo conectando a alma com o corpo. Então, eu acho que é uma coisa muito boa a gente ter essa flutuabilidade, né? Para poder se adaptar. Então, este foi um dos aspectos que eu observei. Quer dizer, corpo e alma, né? O Descartes já dizia disso, essa dualidade psíquica e corporal, eu acho que a gente sente de forma diferente. Por exemplo, o corpo, às vezes, está com muito frio. Eu vi especialmente os militares que têm que fazer o abastecimento, as mulheres do IBAMA, as fiscais do IBAMA, fantástica, também tinha um fiscal lá. Mesmo no frio intenso, eles estão lá observando como é que é o recarregamento do óleo, estão fazendo a faina deles sem se importar com o frio. Então, o corpo está lá, porque se for a alma para entrar em ação, vão querer vir correndo para dentro da estação. Então, eu acho que a gente fica todo o tempo funcionando, ora na alma, ora no corpo, alternando esses estados de humor. Né? E você comentou sobre essas oscilações do humor, comentou também sobre a questão do sono. Se além disso, na pesquisa, há alguma outra variável assim que te chamou a atenção e que vocês se dedicaram a sistematizar o estudo? Sim, outra variável que a gente está estudando são as estratégias de coping, né? Ou as estratégias de enfrentamento. É muito interessante que, às vezes, uma determinada atitude de alguém que a gente pode considerar como sendo nociva ou de uma saúde mental complicada, na verdade é boa. Por exemplo, o isolamento. Né? Tanto lá quanto aqui, nós estamos no isolamento. Então, como cada um tem a sua barraca, né? Eu mandei até uma foto de uma barraca, minha barraquinha amarela com vento, assim, quase jogando ela embora, não sei se consegue colocar, né? É uma vez. O que assim chama atenção? Às vezes você precisa ir, é o que eu estou chamando atualmente, até fiz uma entrevista para a Tribuna de Santos, falei sobre isso, que é o isolamento no isolamento, né? É você se isolar ainda mais dentro desse espaço de isolamento. Por quê? Tem hora que você precisa justamente reconectar corpo e alma. Tem hora que você precisa se analisar, se entender melhor. Então, o se isolar, por exemplo, um pesquisador social olhou, fulano ficou muito tempo na barraca, muito tempo no seu camarote, seja no navio ou na estação, na verdade, pode ser uma forma de enfrentamento. Então, o isolamento não é necessariamente uma coisa que a pessoa está mal. Então, esses nuances, né? Ou então o contrário, uma pessoa, por exemplo, é interessante, eu vi duas situações diferentes. Uma pessoa que dizia que para enfrentar precisava conversar com todo mundo, saber da vida de todo mundo, perguntar, que ocupava a sua mente. Outro dizia o contrário, eu não quero saber de nada de ninguém, da vida de ninguém, eu quero ficar na minha. Então, assim, qual que está certo? Aquele que condiz para você, aquele que te faz sentido. E aí eu acho que é nessas horas também, juntando de novo com a Covid, eu acho que a gente tem que entender que muitas vezes na mesma casa nós vamos precisar fazer o isolamento no isolamento. Entender que às vezes o parceiro, a parceira, o filho, ou a mãe, alguém com quem nós estamos coabitando, vai precisar se isolar. E isso não é desamor, isso não é raiva, eu não estou chateado, nada disso. Eu acho que é um momento que a gente precisa procurar a nossa raiz. Porque, no fundo, e aí voltamos para lá e aqui, todos nós estamos desenraizados numa determinada parte. Lá na Antártica, quando nós vamos, nós fazemos esse processo de desenraizamento das nossas raízes afetivas, culturais e sociais daqui e tentamos plantá-la de um jeito meio fast food, meio rápido, lá em algum lugar, né? No navio, no acampamento ou na estação. E isso nem sempre é fácil, né? Porque a gente não tem aquilo que a gente está acostumado a ter aqui. Né? Por isso o treinamento pré-antártico é muito bom, porque você já vai ver o que você vai encontrar. Né? E se você não se adapta, então já saia fora. Né? Tem gente, por exemplo, que está prestes a embarcar e às vezes desiste. Né? De se encontra alguém, olha, não vou mais, você não sabe as razões. Podem ser profissionais, pessoais de saúde ou até emocionais. E mesmo gente que vai e precisa ser evacuado por uma questão também física, emocional, uma situação de saúde. Então, assim, a gente não é máquina, a gente sabe que a gente tem essas variações, né? Essas flutuações, faz parte. Eu vejo principalmente agora que nós tivemos todos que migrar para o atendimento virtual e juntando com isso que você fala, que de certa maneira é como se nós estivéssemos que reconhecer os pacientes novamente, porque eles também estão nesse momento desenraizado, como você diz, quer dizer, eles não estão no seu habitual, estamos todos numa situação diferente, imprevista. Se você Uhum. percebe isso também na sua atividade clínica aqui, essa
necessidade de uma redescoberta da sua clientela em relação ao que era o atendimento presencial? Sim, eu acho que é um desafio tanto para o terapeuta quanto para os pacientes, né? Porque todos nós estamos no mesmo barco, né? Como também a gente está lá no mesmo barco lá na Antártica, literalmente, né? Outro dia eu fiz uma analogia nessa entrevista da Tribuna de Santos, falando da raiz principal e das raízes secundárias, né? A nossa raiz principal é a nossa casa, o nosso lar, o nosso habitat, né? No caso daqui da Covid, essa raiz, ela sofreu um inchaço, vamos dizer assim, né, no mesmo pote, né, de todas as raízes secundárias, que é o nosso trabalho, o nosso estudo, o colégio das crianças, né? Então, de repente, nessa raiz maior, né, nessa matriz que é a casa, entraram as filiais da nossa vida. Então, nossa casa, nesse momento, também é o nosso escritório, né, que as pessoas estão trabalhando home office, também é a escola do nosso filho, né, que a gente tem que ajudar e fazer os deveres. Também é o nosso consultório de atendimento. Nós invadimos a casa dos pacientes, quer dizer, mudou o setting, né, o enquadre, e a gente sempre fica olhando o que, que tem em torno, né, da casa do paciente ou na casa do terapeuta. Olha que tem lá no meu fundo aqui, por exemplo, tem um pinguim, uma pinguim com a mãe. Típico. Típico, né? E, olha, tem um pinguim. Aí essa pessoa olha e não sabe o que é. Nossa, essa pessoa infantil tem um pinguim de pelúcia, né? Mas para mim, que fantástico, esse pinguim me reconecta com o continente gelado. Então é interessante, né? E eu acho que com isso há uma sobrecarga nessa raiz principal, né? Que é a casa. E aí a chance da gente entrar em curto-circuito, de ter choque é muito grande. Por isso é muito importante você trocar de personagem, né? Quando você tá, vou atender, eu me arrumei, botei a minha blusa que inclusive eu botava na Sexta Ferraz lá na estação, que é o nosso dia de congraçamento, né? Botei o mesmo perfume que eu usei na Antártica para lembrar o cheirinho, porque isso são os 5 sentidos, né? Tô com o meu crachá, né? Isso tudo faz parte. Tô aqui com o nosso boné do Saúde Antar, que me acompanhou tantas vezes, né? Na minha experiência da Antártica. Então, assim, eu acho que a gente tem que buscar esses sinais e emblemas que nos lembrem do momento que eu estou entrando. Qual o personagem? É o personagem terapeuta que vai atender? Eu me maqueio, eu passo perfume, eu ponho brinco, eu me arrumo. Né? Quando eu saio, eu troco de roupa. É como se a gente tivesse roupa de casa e roupa de sair. Parece uma bobagem, mas isso é muito importante. Essa demarcação, né, de contextos, né? Exatamente, porque assim, como os dias são muito iguais, lá na Antártica, por exemplo, os dias são muito iguais, não tem sábado e domingo. Então, o que eu estou sugerindo para as pessoas, o que a gente faz lá em algumas vezes, como eu falei da Sexta Ferraz. No domingo, por exemplo, tinha um culto na estação, né? Só que lá você não pode respeitar isso muito, porque a gente trabalha dentro da janela climática. Então, se tem condição de subir uma montanha para colocar um aparelho de medição de vento, de temperatura, vamos subir, sábado, domingo, segundo dia que for, né? Mas dentro do curso, mas nós tínhamos dia de lavar roupa, por exemplo. Tem as máquinas de lavar roupa, então a ala B lava na terça, a ala A lava na segunda, porque senão fica muito confuso. A gente tinha uma escala de serviço, cozinha, corredor, não é? Então, isso também no navio é assim. Então, eu acho que a gente também tem que fazer uma rotina em casa, mas alternando momentos de descanso e momentos de trabalho, fracionando esse tempo que a gente tem. Lá a gente fazia isso, cada dia era uma pessoa responsável em cozinhar, em limpar a louça depois, especialmente nos acampamentos. Então, eu acho que aqui, o que eu estou sentindo, André, dos atendimentos, né? Uma dificuldade muito grande, uma sobrecarga de trabalho para as mulheres, né? Quando as mulheres tentam fazer essa divisão de trabalho com os maridos, especialmente com os homens, é um griteiro só, é uma confusão, né? E aí, muitas vezes, os homens estão reclamando que as mulheres são muito mandonas, que querem que eles façam as coisas na hora deles. E aí eu criei uma ideia que eu estou trabalhando com meus pacientes, que estou chamando de janela de tolerância, né? Enquanto a gente tem a janela climática, né, para poder embarcar, qual é a janela de tolerância? As pessoas têm que ter um prazo mínimo para fazer o que tem que fazer e um máximo. Porque o que eu sinto muitas vezes, assim, tanto dos filhos, de adolescente, ou mais dos homens, uma coisa um pouco descompromissada. Eu vou lavar a louça, mas a hora que eu quiser. Só que não é assim que a banda toca. E lá na Antártica não tem isso. Essa janela de tolerância é agora, porque é a hora que tem que fazer, né? Então, assim, o que eu aprendi na Antártica que eu trouxe para a minha vida? Primeiro, coletividade.
Nada se faz sozinho lá, nada funciona sozinho. As pessoas têm noção do seu pertencimento, do seu espaço, e manter o camarote limpo, e manter a Praça d'Armas limpa, e manter um acampamento organizado. Bem é verdade que mostram as pesquisas que os acampamentos que não têm mulheres ficam mais bagunçadinhos. É o que eles chamam de acampamento de raiz, né? Só machos no acampamento. Quando tem uma mulher, põe um pouco de ordem nessa história. O que tem a ver com os papéis de gênero, que é uma das coisas que eu quero ver na minha pesquisa. Até onde as mulheres podem ir, até onde não podem. O que a gente traz desses papéis tão cronificados aqui da dita mundo, civilização, né, para lá. Será que a gente, essas questões de gênero se mantêm? Por exemplo, eu vi militares, homens e mulheres, pesquisadoras e pesquisadores fazendo as mesmas tarefas. Não tem isso lá, não. Mas, por exemplo, na hora de organizar, existe pesquisa que mostra isso. Um acampamento que parece que as pessoas assim querem mostrar o melhor de si. Quando tem só homem, eu não sei só de mulheres, já teve acampamento só de mulheres, as pessoas ficam um pouquinho mais relaxadas, né? Então é interessante essa dinâmica de como é que as coisas se constituem. Acho que em casa também, e é momento da gente pensar em coletividade, e todo mundo tem que fazer tudo. E aposentar o verbo chamado ajudar. Um homem não pode ajudar em casa se ele mora nessa casa. Ele tem um papel social nessa casa que ele tem que cumprir da mesma forma que a mulher. Dever de casa dos filhos dividido de forma igual, tarefa de casa também. Entendeu? Porque senão a mulher fica sobrecarregada e aí você, às vezes, de noite quer ter uma relação sexual, quer ter um momento, mas a mulher está esgotada. Né? É como eu digo sempre nos meus cursos de sexualidade. Se você quer ter uma boa noite de sexo, tenha um bom dia de relação, um bom dia de divisão de tarefas, porque aí fica justo para todo mundo. Quando você fala sobre esse tema da interação, dos níveis potenciais de conflito nessa interação, principalmente no estado de confinamento, e dos papéis de gênero também, que os homens e mulheres, como é que devem se comportar ou como interagir, se lá na Antártida você notou também em termos da etiqueta da interação, apesar de que é um regime mais militarizado, portanto, com as regras mais bem definidas e com a hierarquia também mais explícita. Mas se você notou uma diferença no jeito como as pessoas, né, se dirigem umas às outras em comparação com o que você observa aqui, ou se é mais ou menos uma continuidade a mesma coisa? Eu acho que lá é mais respeitoso. É mais respeitoso, é mais formal, é um local que a hierarquia realmente é cumprida, né? As pessoas sempre se dirigem ou ao seu chefe mais imediato, dependendo da situação, direto ao chefe, né, do subchefe. A gente tem que se reportar sempre a eles. E eu acho que entre as pessoas também há uma certa camaradagem. E o que eu percebo é uma boa vontade entre os militares, entre eles, entre os pesquisadores, entre eles, e entre militar e pesquisador, em tentar ajudar a solucionar os problemas. Só que uma coisa eu aprendi lá, também as coisas não são resolvidas de imediato. Você precisa ter um tempo de espera, né? E isso é uma coisa que a gente deveria também trazer para o nosso cotidiano, né? Nós somos muito imediatistas, nós estamos na época do fast food, nós estamos na época das coisas muito rápidas, né? Nós não estamos conseguindo maturar. Por exemplo, nesse convite que você mandou da live, eu ria bastante, porque às vezes uma pessoa botava assim, mas que dia que vai ser? Estava lá embaixo da foto o dia. Mas que hora? Também estava lá embaixo. Então, assim, mas vai ser até onde? Mas passava o convite do Zoom embaixo. Então, eu fico pensando como que o nosso olhar ele está viciado em ser rápido. Né? Eu acho que a gente precisa resgatar Saramago, que diz, se podes ver, olha. Se podes olhar, repara. E nós não estamos mais reparando nas pessoas, no que as pessoas realmente estão dizendo, no que as pessoas estão fazendo. Né? Eu acho que esse tempo também a gente tem que usar para pensar, para olhar, para ter um pouquinho mais de cuidado nos detalhes. Então, eu acho que em termos de relacionamento lá, o detalhe era essa cortesia, né? Esse cuidado. E eu acho que isso é muito bom, porque você está num lugar confinado, com pessoas que você não conhece e que você é obrigada a conviver. Né? Algumas você viu no TPA, outras não. Então, assim, é um desafio. E eu acho que todo mundo tenta dar o seu melhor. Isso não quer dizer que não tenham
problemas, né? Existe uma coisa também que eu observei também da minha percepção pessoal, conversando com o Jário também, é uma questão de territorialidade, né? Então, por exemplo, quando você já está mais antigo, num determinado acampamento, ou navio, ou estação, quando chega alguém novo, você sente assim um certo assim, o que está fazendo aqui, né? O pessoal do navio vem para cá, o pessoal da base vai para lá. Então, assim, eu sinto um pouco isso, e isso para mim ficou mais claro, que nós assistimos um documentário da base McMurdo, que é americana, é a maior base na Antártica, e as pessoas que invernaram, quando chegou a nova leva de pessoas para trocar com quem invernou, eles ficaram muito incomodados. E aí um dos bombeiros da McMurdo, americana, ele pegou o pratinho dele e foi comer lá no quarto dele, quietinho. Quando ele viu mais 4 pessoas batendo na porta, a gente pode comer com você aqui? Aí mais 4 comendo, assim, todo mundo calado. Então, eu acho que tem essa coisa assim, vamos entrar em sintonia. Então, essa territorialidade que eu senti lá, aqui também, por quê? Porque a gente, para ter contato, tem que invadir a casa do outro, tem que entrar na casa do outro. Então, eu, por exemplo, eu estou fazendo um curso de História da Arte com o meu professor Chanon Botelho, que atualmente está fazendo doutorado em Paris, mas ele é meu amigo aqui de muitos anos, né? E o pouco que eu sei de arte, meu verniz, eu devo a ele. E aí, quando eu entro no curso, toda segunda, quarta, sexta eu tenho curso com ele, eu tiro a minha câmera às vezes. Eu não quero ver ninguém, nem quero que ninguém me veja, porque nem sempre eu estou arrumadinha. Quando eu estou arrumadinha, eu abro a câmera, mas quando eu estou feinha, eu não deixo. Então, assim, porque na verdade abrir uma câmera é você permitir essa invasão no seu espaço, né? Então, eu acho que, de alguma maneira, nós estamos muito expostos. Nós estamos conhecendo a casa de todos os jornalistas. É muito engraçado isso. Você vê livros arrumadinhos como o seu, você vê uns livros também tudo bagunçado, né? Os meus são direitinho ali, todo bonitinho no canto, mas nem todos estão assim, né? Então, eu acho que essa invasão também, essa permissão de entrada, né, é essa mesma permissão que a gente tem também, que se dá internamente, de contato com algumas emoções, que eu acho que a gente, às vezes, tem muito medo de acessar. Portanto, temos esse cuidado ao entrar na casa do outro, né? Nesse sistema Sim, virtual, né? sim, sim, eu acho que tem que ter, sim. Agora, Cristina, e por falar um pouco dessa questão do entrar na casa, da terapia, você muito provavelmente é absolutamente a pioneira de MDR na Antártida, né? E você fez alguns atendimentos, você chegou a usar o MDR como Sim, ferramenta? é. Como é que foi isso? Bom, eu andei pesquisando, né, para a gente saber se isso realmente é verdade, né? Assim, do que eu vi, já teve uma psicóloga antes do que eu lá, é a Paola Delben, que é do Santa Catarina, da Federal de Santa Catarina, mas assim, até onde eu soube, ela não fez, não utilizou a MDR, não sei se fez atendimento, também acho que não. Acho que foi uma pesquisa mais voltada para o ICES, a situação de isolamento, confinamento, situação extrema, é mais voltado para essa parte. Eu não sei, eu tenho a impressão que em termos de terapia, talvez sim, mas de MDR com quase toda certeza. Eu tenho uma amiga que mora na Austrália, Flávia Zambrano, muito querida, está fazendo doutorado lá, e eu pedi que ela tenha acesso, na universidade dela tem acesso a todas as revistas internacionais, eu pedi para ela pesquisar para mim, para eu não falar bobagem aqui. E ela falou que ela pesquisou Japão, Estados Unidos, China, Rússia, Inglaterra, e ela não achou nada de MDR na Antártica. Então, eu acho que talvez o Brasil, não eu, mas o Brasil e o Projeto Saúde Antártica talvez tenha sido pioneiro na aplicação dessa técnica. Eu pude usar com pessoas variadas lá, né? Homens e mulheres de categorias diferentes, né? E também o estado de ego, eu acho que foi muito bom, né? O curso que eu, inclusive, aprendi com você. Foi muito interessante o estado de ego também, ter feito isso, o MDR. Utilizei muito o genograma, que é da terapia de família, né? Que é o mapa da família, porque isso diz tudo para a gente. Né? O genograma é uma coisa fantástica, eu sei que a Sandra Jéssica vai falar sobre isso na próxima live, muito bem-vinda, ela é excelente, né? E assim, juntei também algumas técnicas do Bodinâmico, que eu aprendi com a Diti Mascher, também maravilhosa, da Dinamarca. Então, na verdade, assim, cada terapeuta ele é uma síntese única, né? Porque você vai amealhando conhecimentos de professores e professoras que a gente tem que ter o maior respeito e reverência, né? Aqueles que nos ensinaram, e a gente junta e faz a nossa resultante, né?
Eu tive também esse olhar de gênero sempre muito frequente, porque me preocupa muito situações, né, que as mulheres às vezes podem estar expostas. Não, graças a Deus, não precisei intervir em nenhuma situação, tudo correu muito bem. Inclusive, em termos de gênero, quero deixar uma registrado assim, a minha emoção de ter descido com a comandante Joyce, que é a comandante da FAB, é a única mulher que pilota o Hércules, que é conhecido como Esquadrão Gordo, porque o bicho é um bujudão, né? E ela é pequena, ela é danadinha, mas é um mulherão, né? E eu pude ir na cabine ver, e assim, muito graciosa, muito amorosa. Acho que agora ela está indo para fazer instrução. Então, assim, ver uma mulher vencer nas Forças Armadas, no cargo dela, com a responsabilidade de levar um avião cheio de pesquisadores, de militares, de pessoas de outros países também, é muito bonito, né? Então, assim, isso me chamou também muita atenção. E sem entrar, claro, em conteúdo específico, porque é da privacidade das pessoas, mas em relação, quando você usa o EMDR, alguma coisa, algum tema ligado também ao confinamento, ou é mais das histórias de vida das pessoas, ou é mais aquela questão imediata de ficar ali, enfim, nessa indeterminação, numa eventual incerteza e na ausência das suas raízes Entendi. originais? André, uma coisa assim que eu acho que afeta muitas pessoas que estão lá, todas elas, e aí também vou dizer do nosso grupo de 7 expedicionários do Saúde Antar que fomos, né, é que a gente vai, mas leva junto a nossa história de vida, não é? E a gente deixa uma família, a gente se desenraiza desta família que aqui permanece, né? Então, os problemas, eles não ficam aqui, eles acabam atravessando uma barreira, porque hoje, especialmente na estação, e quando os navios estão próximos da estação, e os acampamentos mais próximos também, têm acesso à internet. Tem uma companhia telefônica que instalou um 4G lá, né? Uma baita, duas antenas. Então, a gente tem acesso à internet, ao WhatsApp, a e-mail, né? A uma série de contatos com o mundo exterior. E eu digo para você, minha opinião pessoal, que o que mais atrapalha todos nós que lá estamos não são os desafios do local, porque os desafios locais eles já eram previsíveis. Muito frio, muito distante, tornado, chuva, peso, né? Comida sem verdura, sem fruta, porque não tem como, é só mais coisas industrializadas, enlatadas. Né? Tudo isso a gente sabia. Dividir camarote, ter que trabalhar, tudo estava previsto. Né? O que não está previsto, às vezes, é você ser invadida por notícias, tipo, alguém morreu, alguém descobriu um câncer, você perdeu o seu gato de estimação, não é? Para quem tem pet sabe que isso é membro da família, né? Essa coisa pesa. Filho que às vezes entra numa situação de disputa com alguém, uma situação assim, difícil, não passou no vestibular. Isso tudo, quando chega lá, causa uma impactação muito grande. Eu, por exemplo, fui desalojado do acampamento Ipanema, porque o nosso acampamento passou por um tornado classe 1, que das 7 barracas montadas, 5 ficaram destruídas. E eu digo que foi um tornado seletivo, porque as 2 barracas dos 2 chefes, do Dr. Jairo, o chefe do Saúde Antar, e do professor Francelino, e do Terra Antar, não sofreram nada, né? Só dos outros pesquisadores. Por sorte, a gente tinha uma casinha, né, o abrigo, que já tinha lá o Batista, que é um pesquisador emérito, 72 anos, já foi 30 vezes na Antártica, e a gente invadiu, vamos invadir sua casa. Né? Então, esse, por exemplo, foi uma situação física desafiadora. E isso foi difícil, mas mais ou menos previsto. Agora, por exemplo, uma coisa muito difícil para mim, eu tinha que entregar um artigo científico, uma revista, todo pronto no meu computador, e nessa inundação, meu computador também se inundou. Eu perdi um computador novo, de 4 meses de uso, né? Com toda a minha pesquisa ali dentro, meu artigo, eu tive que fazer o artigo a toque de caixa, e na confusão mental eu fiz sobre um tema que eu falei no congresso, só que nesse congresso eu tinha falado de 2 temas diferentes, e o artigo era do outro tema. E eu tive que refazer lá. Então, assim, isso para mim, por exemplo, foi o mais difícil. Então, eu diria para você que a intromissão das questões que a gente deixa aqui e que a gente também leva para lá, porque a gente fica
arrazoando, pensando, você tem tempo para isso. E isso, às vezes, dá uma certa dificuldade. Eu vou ter que voltar, eu vou ter que resolver essas questões. Então, eu acho que mais do que questões locais, são questões que a gente deixa não resolvidas aqui e que, às vezes, fazem um emparelhamento com alguma situação. E aí aquilo brota, como se fosse um gancho, né? Um hook, brota e aí aquilo precisa ser trabalhado. Então, por isso, uma das propostas do Saúde Antar é a assistência remota, matricial. Quer dizer, a gente tem a matriz lá na UF, que é uma sala de telemedicina, né, com atendimento holográfico, é maravilhosa, fantástica, né, onde o terapeuta ou o médico, o psiquiatra pode estar do lado de cá, entrevistando e falando. E agora? Com todas essas plataformas que ficaram muito conhecidas, inclusive essa que nós estamos usando do Zoom e todas as outras que tem, poder dar assistência especialmente às pessoas que estão lá, que todo inverno tem um grupo X de militares que invernam, algumas bases são civis que invernam, e às vezes meio a meio, dependendo de cada situação, e que se eles precisarem de um atendimento, a gente tem como dar, como nós estamos sendo hiper treinados para fazer terapia online. Então, essa situação de pandemia, ela veio, vamos dizer assim, especializar todos os terapeutas, né? Treinar para que eles possam atender online. E isso vem ao encontro das propostas do projeto, que são prestar esse atendimento remoto para quem está lá e também para as famílias de pesquisadores e de militares no momento em que eles estiverem lá. Porque há uma preocupação também com quem fica aqui, né? Porque também as pessoas daqui estão desfalcadas do seu marido, da sua mulher, da sua mãe, do seu pai, né? De um provedor. Então, quem está aqui tem que desenvolver uma resiliência grande para enfrentar as situações sem essa figura que está distante. Os pesquisadores ainda vêm e vão, mas as pessoas do GB, que é o grupo base que permanece, hoje em dia são 15 homens e uma mulher, a médica da estação é uma mulher, a doutora Letícia, muito boa e competente, inclusive, eles já estão desenraizados de sua família, e as suas famílias também estão sem ele. Então, uma das propostas do nosso projeto é prestar assistência a eles que lá estão, se precisarem, e os familiares também deles aqui, se precisarem, bem como familiares e pesquisadores que vão no período do verão antártico, porque a gente só consegue chegar na Antártica no verão, porque depois que a Baía do Almirantado congela, nenhum navio entra, ninguém sai, então eles sabem que eles têm que ficar por conta própria lá, mas com todas as condições, inclusive com lançamento de comida que a FAB faz, de vez em quando fazem voos de lançamento, e a FAB é considerada uma das melhores forças aéreas que fazem lançamento de suprimento. Eles recebem até ovo. Imagina cair ovo do céu sem quebrar. Mas, Ovo Cristina, e alface é uma das coisas que a gente mais quer comer lá na estação e nos acampamentos. só por curiosidade, quando você fala em invernar, isso significa quanto tempo? O quê? 8 meses? O que é passar o inverno estendido de lá, né? É um pouco mais de um ano. Na verdade, depois que acontece o TPA, é escolhido o grupo base e eles começam a se reunir em outubro do ano anterior, no Rio de Janeiro, na Exantar Rio, que fica na base de abastecimento da Marinha aqui na Avenida Brasil. E eles ficam juntos, fazendo todo o treinamento, se conhecendo, para ver se todo mundo vai se entender, vai dar certo, conhecendo o jeito do outro, com as psicólogas da Marinha, que são muito boas, eu acho, conhecidas no TPA. E depois eles embarcam em outubro, já vão com o navio, um dos navios, ficam na base, aí tem essa troca, né, essa territorialidade que tem que ser traduzida, um cozinha de um jeito, aí vai chegar um novo cozinheiro, como é que vai ser, como é que vai ajeitar, né? Eu, inclusive, num dos meus dias de fã, eu arrumei a cozinha do Wallace, né? Aí eu falei, ó, arrumei suas panelas todas, Então, né? a gente mostra o bolo para o pessoal. Mostra o bolo aí, eu fazendo bolo no acampamento. Aí eu falei, no dia seguinte, ele já mudou tudo de lugar. Claro que a cozinha é dele, ele vai fazer do jeito dele, né? As habilidades. Saiu na cozinha, fazendo a faina. Olha como é que é enorme a cozinha. Essa torneira é maravilhosa, gente. Se pudesse, vou botar em casa. Tem uma força grande. Olha a quantidade de travessas aí no fundo. Tudo muito grande, né? Porque é muita gente, né? Eu estou aí com o meu bonezinho, porque eu sempre ficava identificada, porque se alguém precisar de algo, estamos usando o bolo da barraca, é ótimo. Vai ter uma manteiga na temperatura ambiente, falei, como eu vou fazer isso? E aí eu peguei, de novo, desenvolvimento das novas habilidades, peguei uma bacia,
botei a manteiga e encostei a bacia perto do aquecedor. Aí a manteiga foi derretendo e ficou na temperatura ambiente do Brasil, né? E aí a gente pôde bater. Ovo não tem, eu levei ovo em pó, existe, quem quiser comprar, né, quando for acampar. Joga água, vira ovo. Leite não tinha, leite em pó também. Então a gente vai adaptando, mas eu fiz a proeza de fazer um bolo de churros com recheio de doce de leite de viçosa. Quer dizer, a gente consegue fazer milagres. A Antártica desperta a alma da gente em vários aspectos. Então, até nisso também, né? Eu acho que nós temos que estar sempre preparados para tudo na vida, né? Uma coisa a gente aprende lá. Primeiro, ninguém sai sozinho para nada. Você tem que sair sempre em dupla ou três, desde o TPA. Aqui também eu acho que a gente tem que sempre buscar estar em parceria com alguém, porque é muito mais fácil você levar a vida, né? E a segunda coisa é que a gente tinha que manter uma mochila, né, de sobrevivência pronta. O que eu trouxe para vocês é um cobertor de emergência, né? Esse cobertor de emergência é muito importante e ele é reutilizável, né? Um cobertor que te aquece. Eu acho que todo mundo, temos uma foto aí com os pinguins lá, que todo mundo, vocês veem que a gente tem que usar, olha, goleira, né? Óculos bastante para poder proteger do sol, para não queimar a vista, gorro. Aqui era um dia excepcionalmente lindo, né? Estou aqui com o casaco do Prontar, né? Aqui os nossos queridos amigos pinguins, que são muito fofos. Aqui atrás é a base, né? E aqui tem um módulo de meteorologia que está aqui isolado aqui em cima. Essa é uma das casinhas de refúgio, né? Esse é a Punta Plaza, como a gente chamava, que era o nosso shopping. Na verdade, era um lugar que tinha antenas, nada demais, né? Nada de shopping, só o nome Plaza, né? De praça. Enfim, mas assim, o que eu estava falando da mochila, ter sempre uma mochila com tudo para poder sair, né? O cobertor é muito importante, né? Porque se você tiver hipotermia, caiu, você molhar o pé, você tem que secar urgente, trocar tudo. Então, eu acho que também trazendo aqui para nós é a gente deixar mais ou menos assim uma vida um pouco engatilhada, porque a gente nunca sabe quando é que a gente vai ser solicitado, ou a sair de casa, ou a permanecer dentro dela. É transformar a nossa casa como se fosse um bunker, né? No melhor lugar do mundo para a gente estar. Sentir que esse é o melhor lugar. E se tem coisas na sua casa que você sente que não te faz mais sentido, doa, né? Se desapega, refaça a vida de uma maneira que você possa estar bem, né? Eu montei a minha barraca lá de um jeito que eu tinha as coisas à mão. Eu acho que a gente, às vezes, é muito descuidado com o nosso próprio meio ambiente, né? E é importante a gente ter acesso, de cuidar todo o tempo. Então, ter essa mochila de emergência, né? Ter uma bolsa sempre pronta, né? Porque você não sabe a hora que você vai precisar sair de casa. E lá era assim, a gente sempre tinha isso, né? E aí, se vocês botarem, eu estou lá fazendo bolo com uma lanterna aqui na cabeça, né? Nunca vi uma cozinheira cozinhar com a lanterna, né? A gente trabalhava assim todo o tempo, né? Por quê? Para poder enxergar se você precisasse, para você andar, para ir para a barraca, né? Aqui é o nosso óculos que a gente tinha que andar com ele. Bolo aqui, Não tem Cristina. problema. Não tem problema. Já tem um apito de emergência também, né? Um apito que você faz, é aquele apito que a Kate Winslet usou no Titanic, né? No naufrágio, né? É importante a gente ter essas técnicas todas, quer dizer, se guarnecer de tudo que a gente possa precisar. No nosso momento atual, de remédios, né? De alimentação, dentro da nossa condição financeira, de poder ter as coisas em casa, cuidar desse corpo, é muito importante. Inclusive, fazer exercício, né? Temos ouvido falar sobre a questão do aumento de violência doméstica, de violência sexual aqui no Brasil. Uhum. Nessas situações de confinamento, se você tem observado ou na sua prática clínica ou de colegas esse tipo de observação. Bom, a gente sabe que, infelizmente, os números de violência doméstica no confinamento, não só no Brasil quanto no mundo, aumentaram muito, né? Nessa entrevista que eu falei da Tribuna de Santos, eu estava falando um pouquinho sobre isso. Quer dizer, eu acho assim, aqueles casais que viviam bem, por estarem mais tempo juntos, vão poder desfrutar ainda mais, porque eles já tinham o hábito construído da conversa, da dialogia, né, da troca, da mutualidade. Agora, aqueles casais que não viviam bem e não sabiam que não viviam bem, começam a perceber isso
porque a chapa fica mais quente, né? Porque eu costumo dizer que casamento é onde se intensificam as coisas boas e ruins, porque você está 24 por hora junto com a pessoa. Então, assim, aquilo que é bom, você acaba desfrutando mais. E o que é ruim também, né? Então, essa capacidade de dialogar, e aí, às vezes, a briga começa justamente na divisão do trabalho doméstico, né? Uhum. E isso, e o que a gente viu nesse grupo que eu faço parte, né, da violência doméstica, aumentou muito crimes com armas brancas, com faca, porque é justamente o que as pessoas têm disponível dentro de casa, né? Então, nós temos que estar atentos, porque alguns serviços estão fechados, às vezes a mulher não consegue espaço para poder telefonar e pedir ajuda, porque está todo confinado, todo junto. Então, o que eu diria, assim, diante daquele senso de coletividade, que a gente fique com os nossos ouvidos muito atentos para qualquer ruído diferente, né? Que a gente possa achar que isso significa violência doméstica e ficar atento e chamar a polícia, né? Chamar o 190, porque a gente tem que socorrer umas às outras, né? Realmente a mulher está muito mais esfalfada nesse momento, porque ela está com essa sobrecarga do trabalho doméstico, sobrecarga das tarefas dos filhos e muitas vezes à mercê de homens muito agressivos, né? A gente sabe que 99% da violência doméstica é de homem contra mulher, né? E nesse momento, infelizmente, também. Como estabelecer uma rotina criativa? Bom, a minha sugestão para você, Rosângela, é você não fazer as mesmas coisas todos os dias. Tipo, fazer malhação, terça, quinta e sábado. Leitura, segunda, quarta e sexta. Domingo não faz nada, ou só assiste um culto para uma missa para quem tem religiosidade. Não fazer as mesmas coisas todos os dias. É importante quebrar essa rotina com atividades diferentes, né? E a gente precisa, talvez, criar novos hábitos, se reinventar, né? Porque o cérebro precisa de novidades. Então, hoje, a gente tem a sorte de estar numa pandemia com tecnologia. E a gente pode visitar museus, a gente pode aprender um idioma diferente. Tem coisas gratuitas na internet que a gente pode ter acesso, né? Eu acho que é uma coisa boa. Uhum. E tentar manter rotina de dormir. Isso é muito importante. Muita gente engorda porque está comendo um pouco além. Tentar botar porções menores, não botar comida na mesa, você tira e você guarda, porque a gente não pode ganhar muito peso, né? Inclusive, em termos de enfrentamento à Covid, quem é mais magrinho sobrecarrega menos, né? O coração e o pulmão. Quem é mais gordinho tem mais problemas. Então, até para isso, a gente tem que se manter mais, né? Tentar se manter na linha. Não é fácil, mas é uma tentativa, né? De novo, eu acho que a gente pode buscar em outras situações semelhantes no passado, quais foram as habilidades, quais foram os recursos, o que eu usei numa outra situação em que isso pode funcionar. Por exemplo, uma situação que eu trabalhei recentemente terapeuticamente, a pessoa voltou à situação do parto. Quando teve filho, né? Ficou de quarentena uns 30 dias no resguardo. Então, o que usou nessa época, né? Quanto mais memórias afetivas a gente tiver, mais a gente deve acessar e tentar se conectar com conteúdos positivos, conteúdos bons. Eu, por exemplo, toda noite que eu vou fechar lá a minha varanda, eu sempre procuro a lua, fico olhando. E de tanto procurar a lua, acabei fazendo contato com uma astrônoma e a gente tem trocado informações sobre as estrelas. E ela já me falou de um aplicativo, eu ponho meu celular para o céu para ver qual é a estrela que está lá. É uma coisa que eu jamais teria interesse de ver, né? Então, estou me descobrindo interessada nisso. Busque coisas que você imaginou que você talvez nunca faria esse interesse. E lê um pouco mais, eu acho que é sempre muito bom. A gente lê pouco, né? Muito pouco. Temos aqui também uma pergunta de Ravena. Doutora Cristina, fiquei pensando muito sobre sua experiência no confinamento, trazendo para nós aqui no Brasil, em um segmento um pouco menos isolado, os funcionários de plataformas e seus familiares que passam por situações muito semelhantes, né? Seria muito bacana um olhar para essas famílias e seus companheiros que exercem essas funções. Sim, Ravena, foi bom você ter trazido. A gente, dentro do nosso projeto Saúde Antar, a gente está pensando exatamente em fazer esses paralelos, não só com as plataformas, mas também, por exemplo, postos avançados da Marinha, como Faróis, como a Ilha da Trindade, que as pessoas vão, ficam 3 meses lá, o arquipélago de São Pedro e São Paulo, né? Lugares mais distantes, situações também em desertos, né? O deserto do Atacama, as pessoas ficam isoladas também. No Ártico também as pessoas
ficam isoladas, né? Então, todas as situações como essa, os próprios navios, a situação dos submarinos, todas as situações de confinamento, a gente está tentando pegar estudos para poder comparar. E realmente nós temos vários brasileiros e brasileiras em plataforma, com os seus familiares que ficam em terra, é sempre uma preocupação, o voo de helicóptero até lá, não é? A saída, nós já tivemos um incêndio numa plataforma, né? Acho que não me recordo do ano P14, eu acho, 44, enfim. Foi um problema muito sério, então, assim, a gente tem que dar sempre esse respaldo também para quem fica, né? Eu no Boa Dinâmica aprendi uma coisa interessante do choque de horror e choque de terror, né? O quanto que às vezes a pessoa que sofre uma situação, sim, ela fica horrorizada de estar vivendo aquilo, mas quem assiste de fora tem um choque de terror, que eu fico aterrorizada que eu não consigo intervir. Então, estar aqui, distante do ente querido, que está numa situação difícil, como os vários entes queridos que estão sozinhos na UTI nesse momento, né? Vários profissionais de saúde que não estão podendo voltar para casa, estão ficando em hotéis para poder não passar o vírus para a família. Então, assim, quem está de fora, quando a gente está longe, a nossa imaginação nos projeta para lugares, às vezes, muito piores do que a própria realidade. A fantasia tem essa coisa de bom e de ruim. Transforma as coisas boas em umas coisas mais esplendorosas, não é? Mas também, às vezes, nos deixa numa situação muito difícil, imaginar situações catastróficas. Então, eu aprendi com a minha mãe que notícia ruim é a primeira que chega. Não pensemos coisas ruins. Não vamos, assim, criar um ambiente tóxico para nossa mente. Vamos pensar mais positivamente. Por que nós fomos para lá? E eu te disse, quando a gente conversou sobre essa live, a questão do propósito, né? Que eu acho que mais do que um privilégio, que é poder ir, porque não é, as pessoas não podem, querem ir para a Antártida, tem que passar por um monte de coisas, inclusive eu falei até pular no mar, né? Para mim foi o suprassumo, mas assim, para mim é uma responsabilidade ter ido. Eu me sinto muito responsável por essa oportunidade, de ter que devolver para as pessoas o que eu fui fazer lá. Então, um propósito de vida, eu acho que a gente tem que buscar um propósito nessa quarentena. Em que é que eu vou mudar? Né? Eu tenho que mudar algumas coisas. E o que é que eu vou abandonar? A gente tem que se despedir de coisas, né? Também. Até aproveitando isso, tem aqui também uma questão da Lilian Tostes. Cris, Uhum. fiquei impressionada com o seu desafio, com suas superações. Você viveu um certo isolamento lá e como está vivendo o isolamento daqui? Que diferenças lhe chamam a atenção? Bom, o de lá foi um isolamento voluntário. Eu quis ir, eu e todo mundo que foi. A gente sabia o que encontrar, entre aspas, eu não imaginei que eu seria desalojada por um tufão, mas enfim, estava previsto, né? Então, assim, eu diria que lá é voluntário. E a gente vai com propósito de pesquisa. Aqui, o isolamento, e aí eu acho que é o pulo do gato, Lília, é transformar esse isolamento obrigatório pela OMS, pelos prefeitos, pelos governadores, pelas autoridades sanitárias, num isolamento voluntário. Na verdade, eu que quero ficar em casa, porque eu quero cuidar de mim, porque eu acho que é importante para mim me preservar e preservar as demais pessoas. Então, transformar algo que é compulsório em algo consciente, em algo que é pulsório, que pulsa a vida dentro de mim. Porque querer ir para a rua é pulsar a morte, porque está perigoso. Ninguém sabe quem está com a Covid. Você não sabe se você pegar, como você vai reagir. Então, é o instinto de vida que tem que me preservar em casa. E manter a minha libido em alta nas coisas que eu tenho prazer. A energia que me circunda de coisas e de pessoas boas. Eu acho que a gente tem que se blindar um pouco de noticiário. Não dá para ficar ouvindo. Ouve um dia, uma hora só do dia, porque senão você fica alienada, não é bom. Mas também acordar e já colocar. Eu tenho usado muita música. Quem canta, né? Você agradece a vida duas vezes, né? O rei Davi já dizia isso, né? Que quando você junta as duas coisas, a alegria, né? A gratidão pela vida. Então a gente tem que estar grato porque estamos vivos ainda, né? E tem que tentar fazer o melhor. Então eu diria, Lília, que transformar essa compulsoriedade num algo volitivo, da sua vontade, eu quero me cuidar, me preservar, não é? E com isso a gente entender que esse espaço agora ele tem uma dimensão maior. Eu acho que todos nós vamos ter que olhar com muito carinho aonde vivemos e com quem vivemos, né? Parabéns pela ótima fala, Cristina. Estamos mantendo a rotina de horário, de alimentação e sono aqui em casa.
com filhos pequenos em aulas remotas, mas a escola vai dar férias em breve e nós vamos continuar trabalhando. Alguma sugestão para a rotina dos filhos em férias com pais trabalhando, porém que não Ah, querem sim. deixar os filhos na TV, internet e videogame o dia todo? Sinara, não sei se é a minha sobrinha, porque esse nome não é tão comum, ou se é outra Sinara, né? Sinara Cibele do Quarteto em Si, vai que, né? Não sei. Mas, Sinara, diria para você o seguinte: ótima oportunidade para a gente oferecer um treino social do cuidado doméstico com os filhos. Porque, na verdade, quando a gente corta o bife para o filho, quando a gente arruma a cama para o filho, é um ato de amor? Sim, é um ato de amor. Mas é um ato também de prejuízo. Por quê? Porque a gente impede o aprendizado social de mexer em garfo e faca, de esticar uma colcha. E a gente sabe que quanto mais eu sou treinada em qualquer habilidade de sobrevivência e de convivência social, mais bem querido nossos filhos serão. A mãe gosta sempre de receber em casa os amigos do filho, que são mais cuidadosos. Então, um momento maravilhoso para aprender a cozinhar, fazer um bolo junto, limpar, porque é uma sensação boa quando você arruma o seu ambiente, né? Os olhos, eles precisam estar numa situação de conforto, né? Inclusive, eu acho que nós, inclusive, como terapeutas, a gente tem que se arrumar para os nossos clientes, porque eles vão ficar 1 hora olhando para a gente. Então, a gente está direitinho, né? A gente tem que se arrumar para o outro. Inclusive, eu sempre brinco quando eu falo na sexualidade, no meu estudo de sexualidade, que a gente se arruma para ir para a igreja, se arruma para ir para o shopping, se arruma para ir para a casa do pai. Por que não se arrumar para dormir, né? É importante também se arrumar para o sexo, seja para botar uma roupa bonita ou para ir sem roupa, não importa, mas se preparar para as coisas. Então, eu diria, pegue as crianças e preparem ele para a vida. Né? Como cuidar de um pequeno jardim. Sugiro até que a gente comece a fazer horta em casa. Eu tenho 2 pequenas jardineiras, uma vai se transformar em horta em breve, que eu acho que o prazer de colher um fruto da terra que você plantou, que você regou, resgatar essa coisa da raiz, né? Acho que é muito importante. Então, assim, cuidar de plantinha, cuidar de animal, cuidar das coisas da casa. Eu sei que eles não vão fazer direito, vai te dar um pouco de trabalho, mas é uma semente para o futuro para criar homens menos machistas, né? Porque também a gente não tem que ser só não machista, tem que ser pró-feminista nesse sentido, né? Dar igualitárias tarefas, né? Para um e para outro. Ter esse senso de pertencimento. Todo mundo é capaz. Quando alguém não é capaz de fazer alguma coisa, por exemplo, em casa, é porque ele foi roubado a oportunidade social do aprendizado. Tem uma pergunta que eu acho que é bem pertinente a essa nossa conversa, que é recomendações para conviver com um profissional da saúde. Está vendo bem de perto os impactos do coronavírus no sistema de saúde e nas pessoas. A pergunta é como eu estou vendo? Se teria recomendações para essa Tá, convivência dessa colega, da Beatriz, tá. com um profissional da saúde, né? Provavelmente. Beatriz, enquanto no ambiente doméstico a mulher é a mais esfalfada, né? Em termos de profissionais, existe todos os profissionais são muito importantes, são necessários, mas sem sombra de dúvida os da saúde estão sendo os mais demandados nesse momento, né? E realmente eles estão expostos a várias imagens, né? E sons, e odores, e cheiros, né? É muito difícil. Semana agora fizemos um curso aqui pelo Espaço da Mente com o Nacho Jarreiro, do México, né? E ele falava exatamente sobre isso, né? E eu também atendo médicos e tenho um filho médico, sobrinha médica, enfim. Então, o que eu fico pensando? Aquela situação, todas as vezes que eu tenho uma situação que me causa um choque, né, eu entro em crise no primeiro momento. Como é que eu vou lidar com isso, né? Se eu conseguir resolver esse choque, essa crise em que eu entrei por causa do choque que eu tomei, né? Se eu receber apoio imediato, se eu receber ajuda, se eu conseguir debelar, esta crise se transforma em aprendizado. Porém, se eu sofrer um choque, entro em crise e não tiver um apoio necessário, eu não tiver uma ajuda adequada em quantidade e a tempo que eu preciso, eu vou entrar em estresse pós-traumático. E se eu tiver um choque, entro em crise e não tenho ajuda em momento nenhum, porque eu não dou tempo, que é a situação atual dos médicos, choque, crise, choque, crise, choque, crise, eu vou começar a me desumanizar, no sentido de me dissociar para poder suportar.
né? E o jarreiro lembrava dos barulhos do bip, 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 que os médicos têm a ouvir, as enfermeiras, os maqueiros, né? O pessoal de limpeza, o odor da medicação, os gritos de pavor, o desespero dos familiares. Então, tudo isso é muito traumatogênico, que se não for acolhido, vai se tornar traumático. Daí a importância dos profissionais de saúde mental. A Associação Brasileira de MDR, inclusive, está fazendo um grupo de voluntários em apoio, né? A Associação Brasileira também do Biodinâmico também está com esse grupo, e a gente sabe que tem vários outros grupos de psicólogos prestando ajuda humanitária. A nossa profissão é muito importante agora na coxia, né? No background, né? Porque quem está na frente, quem está na vanguarda são os médicos e essas pessoas. E agora, muitos sairão traumatizados. E a gente tem que saber que nós vamos ter que dar esse acolhimento, sim. Então, o máximo de acolhimento que a gente puder dar será bem-vindo. A janela de ajuda são 4 meses depois de um evento traumático, para que a pessoa não entre em TEPT. Então, nesses próximos meses, a gente ainda tem que continuar em ação, fazendo lives, conversando, tentando acolher, mas não é fácil, porque há uma retraumatização frequente. Sem dúvida, eles estão numa situação muito difícil. Cristina, maravilhoso, muito boa a sua apresentação. Eu acho que é muito tocante ver a paixão com que você fala, como você compartilha das suas experiências, e não só na dimensão pessoal, mas também teórica. Acho que tivemos aqui um banquete, já que você estava falando de comida, de grande sabor, de grande aprendizagem. Queria te agradecer muito por essa live, por essa apresentação. Olha, eu quero agradecer também, dizer que foi uma alegria grande. Que bom que vocês, quando me convidaram, eu já estava conectada de corpo e mente, então pude estar inteira para falar. Eu acho que é muito bom a gente ter esse time de se respeitar o time corporal e mental, não é? Agradecer enormemente. Quem tiver interesse em saber um pouco mais, a gente tem um site do Saúde Antar no Instagram, @saudeantar, né, tudo junto. E tem o meu Instagram também, @doutora, por extenso, doutora Cristina Werner. Lá eu sempre vou agora botando aos poucos as coisas da Antártica, soltando aos pouquinhos, de forma homeopática, que eu acho que aos poucos a gente vai saboreando mais as coisas. Então, vou estar lá, vou ter um prazer grande em dialogar. Quem tiver mais alguma dúvida, pode escrever para mim lá no direct do Instagram. Vou ter prazer em responder e que a gente possa ter outros momentos de congraçamento como esse. Minha palavra também é gratidão pelo convite, pela partilha, pela confiança, e agradecer também enormemente a presença das pessoas que estiveram conosco até agora, também os que tiveram que sair mais cedo, porque a gente sabe que tem muitas coisas para fazer, e desejar um bom final de semana para todo mundo, com muito amor, com muito carinho,